Uma associação criminosa foi denunciada por realizar consórcios falsos, fraudulentos, com grande prejuízo financeiro para os clientes. O grupo trabalhava com a prática de estelionato, principalmente, e era uma empresa constituída aqui em Parnaíba. Os detalhes agora na matéria. Um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e crimes contra o consumidor foi desarticulado pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, nesta empresa, a LS Investimentos, localizada na Avenida João Silva Filho, no bairro Piauí, em Parnaíba. O líder do grupo se trata de Leonardo Gabriel Silva de Souza, 29 anos, que é o proprietário do empreendimento, que por sua vez ainda tem uma filial na Praça Piauí, no bairro Boa Esperança. Foram 4 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão. Além de Leonardo Gabriel, também foram conduzidos Eric Costa de Andrade, Luiz Roberto de Souza Bittencourt e Fabrine Marques Nascimento. A operação Contemplatus foi liderada pelo delegado Abimael Silva. Através de muita propaganda na internet, outdoors pela cidade, eles ofereciam serviços bancários, de venda de consórcios, investimentos, compra de imóveis, casas, carros. Eles atraíam os clientes e ofereciam serviço com... Eles diziam que queriam oferecer com bastante agilidade. As pessoas iriam ser contempladas bem rapidamente e elas precisavam dar apenas uma entrada. Só que, na verdade, essa entrada, que girava em torno de 9 a 12% do valor do bem que o cliente estava procurando, ele era revertido completamente para os donos do esquema, que eram o senhor Leonardo Gabriel, que é o dono da empresa LS, e os outros supervisores de venda. E, além disso, depois, com o decorrer das investigações, porque a gente conseguiu identificar mais de 30 vítimas desse mesmo esquema, mesmo modus operandi, nós conseguimos identificar duas empresas falsas de consórcio, que é a empresa Mafra Administradora de Consórcio e a Otimiza Administradora de Consórcio. Essas empresas elas não são autorizadas pelo Banco Central para funcionarem como administradora de consórcio, e eles faziam falsos contratos de consórcio e quando o cliente não recebia o bem ou não recebia a contemplação com o prazo que eles estipulavam, eles diziam que eles haviam feito um consórcio. E como tinham feito um consórcio, eles tinham que esperar o final do grupo para receber o dinheiro de volta. Só que, na verdade, esse dinheiro nunca voltava, esse dinheiro ficava para eles. As investigações seguiram através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Parnaíba, DEPATRI, com apoio das outras delegacias e da Força Estadual. O caso foi levado para a Central de Flagrantes. O prejuízo às vítimas já passou dos R$200 mil. Até o momento a gente conseguiu identificar um valor entre R$200 mil que as vítimas tiveram prejuízo, mas nós ainda não contabilizamos as novas vítimas que chegaram na delegacia, porque quando a gente já iniciou o trabalho de investigação, diversas outras vítimas chegaram. Eu acredito que agora, com essa ação da polícia, a gente também consiga identificar outras pessoas que talvez ainda acreditem hoje em dia que estejam pagando um consórcio, que na verdade não é um consórcio. Elas registraram um boletim de ocorrência para comunicar que haviam sido vítimas da empresa e que elas não haviam recebido o que era prometido pela empresa. A empresa, como eu disse, ela prometia uma contemplação rápida, certa, ou até mesmo a venda de um imóvel certo. Algumas vítimas chegavam até a visitar alguns imóveis, algumas casas, e os vendedores, os supervisores de venda, eles diziam o seguinte: olha, em 15 dias você já está dentro da casa, você só precisa pagar a entrada e depois dessa entrada você vai receber. Quando a pessoa passava o prazo e ela ia lá para receber o imóvel, receber a carta de contemplação, eles diziam o seguinte: não, você não comprou uma casa não, você fez um consórcio. Então eles diziam para a pessoa que ela tinha feito um consórcio e apresentavam os documentos. Está aqui, você assinou, foi um consórcio. Certo? E depois a gente descobriu que esses consórcios na verdade eram falsos. A empresa LS Investimentos estava no mercado desde 2019 e no início de 2023 as denúncias começaram a ser registradas junto à Polícia Judiciária, sendo mais de 30 vítimas. Daniel, que história, né? Aí eu acho que fica comprovado de fato que o crime ele não tem lugar nem cara. Pessoas ali aparentemente por trás de toda uma estrutura ali de uma empresa oferecendo um serviço que, segundo até você nos relatou aqui nos bastidores, tinha
ampla divulgação aí em várias mídias pela cidade, tudo aparentemente legalizado, mas não passava de um golpe. Que detalhes você tem mais a respeito desse caso? Esses crimes contra o consumidor, exatamente aí, a propaganda, né, enganosa, eles ofereciam um tipo de serviço, de produto e não davam o que realmente era prometido. As pessoas que mais eram clientes desse grupo, aquelas pessoas com pouca instrução, com pouca leitura, então se aproveitavam, né, dessa condição para fazer essas fraudes, cometer esse crime. Assim, como o delegado colocou, era feito um depósito inicial, não é? Que as pessoas pagavam pelo menos 12% a 19% do valor integral. Este que você está vendo aí é o Leonardo Gabriel, que era o chefe do grupo, o que tinha a empresa, né, em seu nome e parceria com outras empresas de consórcio, como o delegado colocou, para poder fazer esses contratos. Aí o que acontecia? A pessoa exibiria a casa em 15 dias, por exemplo, ou o seu imóvel, ou o seu veículo, então tinha essa proposta. Mas o que as pessoas realmente queriam era realizar o sonho da casa própria. Então, com as facilidades que eram colocadas aí por esta organização criminosa, as pessoas fechavam o contrato, e aí quando essa que nós estamos vendo é a Fabrini, né, Fabrini Marques Nascimento, que pertence aí ao grupo e também foi conduzida à delegacia, eram das supervisoras, né, eram 3 e o Gabriel que era o chefe. Então o que acontecia? A pessoa pagava entre 12% a 19% do valor e aí quando ia reclamar, porque chegava o prazo de receber o seu imóvel, não recebia. E aí ia ter que verificar melhor o contrato e percebia que passava por um engano. Então, teve, inclusive, Viviana, uma pessoa que nós conversamos lá na hora, que quase foi vítima. Essa pessoa foi comprar o imóvel, recebeu a fotografia do imóvel, uma casa boa, com o preço de casa popular, né, no valor de R$100 mil, com o valor que o governo oferece. Esses que nós vemos aí é o Eric Costa de Andrade e o Luiz Roberto de Souza Bittencourt, também envolvidos. Então a pessoa ia lá e fechava o contrato, pagava o valor, e aí o rapaz foi verificar, né? Verificou lá e recebeu essa foto de uma casa muito boa, a preço popular, achou ótimo, tinha que dar 20 mil de entrada. E quando pegou essa foto, foi lá no endereço e verificou a casa e gostou da casa e foi conversar, viu que a casa era habitada, estranhou. E aí quando conversou, bateu palma lá e a pessoa vem e ele diz: essa casa aqui eu estou pretendendo comprar esta casa. Eu me digo: não, essa casa é minha. Ou seja, usavam algumas casas aqui da cidade, casas boas, tiravam foto e vendiam a imagem, a propaganda enganosa. Então, muitas pessoas começaram a denunciar, desde 2019, que a empresa existe aqui em Parnaíba. A pessoa, que é o proprietário, teve uma melhora na condição de vida rapidamente, né, com troca de carros, melhorou a sua residência, tornando, enfim, usando esse dinheiro aí. E como é que funcionava a lavagem de dinheiro? Quando a pessoa ia fazer um depósito, como por exemplo esse de R$20 mil, era depositado direto na conta pessoal do Gabriel e aí se constituía, né, a lavagem de dinheiro. Gabriel, isso que você acompanha aí no seu vídeo. Eles tinham duas empresas, 2 prédios, 2 sedes, né? Uma ali na João Silva Filho, essa aí é esse que você viu anteriormente. Fica no bairro Boa Esperança, ali na Praça Piauí, uma casa alugada. E ele constituía esses consórcios e vendia, e depois as pessoas não recebiam o seu bem. E olha só, de 2019 a 2023, com essa realidade, foi agora em 2023 que chegou numa situação insustentável e a polícia fez a intervenção. Daniel, e aí conforme o delegado relatou aí na reportagem, até o momento foram identificados cerca de 30 vítimas, aí mais aqui na região de Parnaíba, mas a expectativa é de que apareçam mais vítimas a partir de agora. Sim, com essas prisões, esses 4 mandados que foram cumpridos hoje pela manhã, essas pessoas que foram também vítimas vão procurar, e foram 31 pessoas, na informação que nós temos. Eles ofereciam cartas de crédito, consórcios de imóveis e de veículos, os contratos eram falsos, os bancos que utilizavam, que informavam no documento, era falso também, os documentos falsos, fraudes bancárias. Então veja aí um volume de crimes e também o crime contra o consumidor, que é a propaganda
enganosa. E veja aí essa movimentação que acabou encerrando na prisão dessas 4 pessoas que vão ser ouvidas, mas especialmente tem aí o Leonardo Gabriel, que é o chefe dessa empresa. Inclusive, Viviana, ele foi para o Sudeste anos antes para fazer um curso, se qualificar com relação a imóveis. Ele gostou dessa questão de imobiliário, começou a se identificar, a vender casas, entendeu do ramo, tomou gosto e aí foi para o Sudeste fazer um curso para aprender mais com um banco, para lidar com isso. Então ele fez um curso de qualificação para poder oferecer melhores serviços, ter mais competência na prestação desse trabalho. Só que enveredou para este caminho aí da associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e diversos crimes aí contra os consumidores. E muitas pessoas procuravam, claro, porque eles tinham uma propaganda nas rádios, nas redes sociais, que faziam com que esses clientes chegassem até essas pessoas. E com a propaganda nas grandes massas, muita gente que tem pouca leitura foram à busca disso e acabaram sofrendo esse dano. Foram prejuízos de mais de R$200 mil para as vítimas. Daniel Santos, a gente tem novidade por aí a respeito da operação da Polícia Civil realizada hoje? Sim, Viviana. Inclusive a empresa LS Investimentos, ao qual está sendo investigada pela polícia, emitiu uma nota de esclarecimento, a qual vamos replicar aqui, de estelionato, em lavagem que a de LS dinheiro, Investimentos vem a público esclarecer os fatos amplamente divulgados na imprensa local em razão de expedição de mandados de busca e apreensão em face da empresa e de seus colaboradores. Como é de conhecimento, a empresa possui uma carteira de mais de 400 clientes da empresa que há anos se consolidou no mercado de venda e assessorias em consórcio no mercado de toda a região norte. Na data de hoje, a administração da empresa foi surpreendida com a chegada de membros da DEPATRE, munidos de mandados de busca e apreensão, expedido de forma ilegal, pois é oriundo de decisão arbitrária, em que o Ministério Público não tomou ciência do pedido de busca e apreensão, bem sequer existe denúncia. A título de esclarecimento, a investigação foi iniciada por delegado diferente do qual solicitou a medida de busca e apreensão e talvez por falta de zelo e inobservância da garantia do devido processo legal, o delegado permitiu, além da divulgação da operação, a divulgação dos envolvidos em processo que foi protocolado sob segredo de justiça. Ademais, a empresa que ora expede esclarecimento solicita que aos clientes que se sentirem lesados compareçam até a Delegacia do Patrimônio, que pontualmente todos os esclarecimentos serão dados como tem sido desde o início das investigações. Infelizmente, por falta de técnica e investigação, o pedido solicitado foi juntado sem a petição de esclarecimento juntada pela parte investigada, fato este que por si só demonstra gravidade e parcialidade das investigações. Cabe ainda ressaltar que antes mesmo das investigações, a LS Investimentos não intermediava mais negociações em nome das instituições financeiras citadas no processo, que estariam supostamente agindo de forma ilegal no comércio de consórcios. De fato, lamentamos a espectralização de modo que foi gerido o pedido e lamentamos ainda mais uma decisão arbitrária de tal modo que o Ministério Público nem tomou conhecimento do pedido de busca e apreensão para emitir parecer sobre a legalidade. Por fim, reiteramos em que em nenhum momento a empresa agiu por meio de seus representantes legais na prática de crimes contra o patrimônio ou de qualquer outro tipo e solicitamos ainda que os clientes que, por direito, se acharem lesados, se dirijam até a DEPATRE de Parnaíba, que é a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, onde serão esclarecidos todos os fatos legalmente divulgados, bem como na esfera da primeira vara criminal de Parnaíba. Reitera-se de modo a verdade dos fatos, qual seja a empresa LS Investimentos, é uma empresa idônea que cumpre todos os seus deveres legais e que contribui desde o início das investigações, sendo alvo de medida extrema e ilegal que será devidamente reparada na Justiça. Esse é a nota de esclarecimento da empresa LS Investimentos, que hoje teve alguns de seus funcionários levados à central de flagrantes por conta dessas investigações devido ao cumprimento de mandado de prisão provisório, por sinal, e agora a LS Investimentos traz aqui à tona, claro, o seu direito de resposta frente ao caso das investigações que estão sendo realizadas.